Fala, família tricolor, mais uma vitória do Flusão ontem. Jogo difícil na Libertadores, apesar da nossa superioridade. A gente esbarrou na defesa do The Strongest. Foi marcante o jogo porque fazia 15 anos que a gente não jogava no Maracanã, na Libertadores, com torcida. E acho que o mais importante ontem foi os 3 pontos, foi ganhar, vencer, tá na liderança do grupo. A gente criou bastante, poderia ter sido uma goleada. Acho que acabou decepcionando a torcida, mas Libertadores é isso, é uma competição difícil. A gente vai ter muita dificuldade, não é todo jogo que a gente vai golear. Mas o que importa é a gente estar em primeiro colocado, ter feito nosso papel, agora é pegar o River e garantir a nossa classificação. E vamos aqui para mais um vídeo da análise da partida de ontem. Flusão voltando para o Maracanã, torcida dando show. Assistir, depois de 15 anos, né, a torcida do Fluminense pôde reencontrar a equipe em um jogo pela Libertadores no Maracanã. A gente esteve lá, então vamos conferir como é que foi esse jogo. Quem esteve aqui da última vez guarda lembranças. Aquela final de 2008, eu acho que ninguém acredita no resultado até hoje. É surreal aqueles 3 pênaltis perdidos no final. O time jogou bem, encantou, mas hoje vai ser diferente. Tô sentindo que essa liberta vai ser nossa. Acho que vai ser uma correção dos deuses aí com o futebol. A gente merece esse título. 2008 foi ali uma ironia do destino. A final contra a LDU em 2008 não terminou como o torcedor esperava. De lá para cá, 15 anos se passaram. E nesta terça, o Fluminense enfim reencontrou o torcedor no Maracanã em uma noite de Libertadores. Eu acho que no final vai ser 3-1, uns 4-0. Hoje é 3-0, sem dúvida. O torcedor você já percebeu, né? Estava empolgado. Dentro das 4 linhas também não faltou empenho. Os primeiros minutos foram de total pressão tricolor. A verdade é que o The Strongest não atacou. Só no primeiro tempo. Flu. Germancano de primeira levou perigo. Mas se a noite não era dos atacantes, é preciso ter repertório. Fluminense, Nino com uma cabeçada que parecia um tiro. 3 gols nessa temporada. Eu tenho um objetivo, deixa internamente aí. Deixa internamente. Não tem como, aí não tem como. Para a segunda etapa, os bolivianos até tentaram uma pressão. No lance mais perigoso, Fábio voou. Enquanto isso, o Fluminense seguiu no bombardeio. Foram incríveis 27 chutes a gol. Faltou um pouquinho de capricho, né, no último passe lá, mas a gente pra gente. A gente teve bastante chance, né, de gols, não concluímos em gols, é a essência do time, né, criar bastante. Faltou acertar o último passe para poder fazer o gol e com certeza se nós acertássemos ia conseguir sair com o placar mais elástico e com mais gols aí. Placar magrinho, 1-0, mas muito importante. Com o resultado, o Fluminense chega aos 6 pontos e mantém os 100% de aproveitamento, se isolando na liderança do Grupo D da Libertadores. No próximo sábado, o tricolor volta ao Maracanã e busca continuar na primeira posição, mas agora do Campeonato Brasileiro. Mostra que não tem jogo fácil, né? Mas a gente fez o nosso dever de casa, garantir os 3 pontos. Agora tem o próximo jogo contra o River. A gente vai ter que vencer. A primeira rodada também a gente fez uma estreia importantíssima, que foi vencendo fora de casa. Isso num grupo como o nosso é importante para a nossa classificação. E assim segue os próximos jogos também. E hoje a bola não entrou só uma, mas com esse volume de finalizações que a gente teve, é normal ter entrado mais de uma. Mas o que garantiu a vitória foi o gol que a gente fez e a capacidade de se proteger que o time teve, que foi muito boa. Tudo bem, entendemos que 1-0 foi pouco para o número de chances criadas, mas para o torcedor foi o suficiente para matar a saudade da Libertadores. E se permitir sonhar, eles já querem escolher a final. Para ser campeão tem que ser assim, em cima do Flamengo. Final, dia 11, pra cima do Flamengo.
Rapaz. Será que teremos uma final entre Flamengo e Fluminense de Libertadores no Maracanã? Lembrando que a final deste ano será no Maracanã. Bom, vamos ver, né? Para isso o Flamengo também tem que fazer a parte dele, o que ainda não aconteceu nessa temporada. Mas vamos falar de Fluminense, vamos falar desse jogo. Melão, começando com você. 1-0 foi magrinho, né? Foi. Né? Crise nas Laranjeiras, né? Um gol só. A Fluminense tá se mostrando uma máquina de fazer gol, né? O Cano fazendo muitos gols. Lelê agora também começando aí a aparecer o futebol. Enfim, o Fluminense teve um volume muito bom. O Fluminense tem que aproveitar melhor essas oportunidades aí e matar logo o jogo. Thiago, você que esteve lá no Maracanã, você achou que caberia mais, né? Acho que essa foi a sensação de todo mundo que esteve no Maracanã. Com certeza caberia mais. O Fluminense sofreu muito pouco no jogo. A verdade é que aquela bola que o Fábio voou foi o único lance de perigo, realmente, do The Strongest. O Fluminense mandou na partida. Foram 27 chutes a gol do Fluminense, né? Então, assim, a chance de esse placar ser mais elástico era bem visível. É claro, a bola não entrou, a gente falou muito sobre isso com os jogadores na zona mista, aquele momento depois do jogo que eles param para conversar com a imprensa. Todos eles lamentaram a bola não ter entrado, mas reforçaram que o Fluminense criou. O Fernando Diniz também falou isso na coletiva. O Fluminense criou, teve chances para fazer mais e não sofreu, que é o que é mais importante. Então, basicamente, 3 pontos tranquilos para o Fluminense. Poderia ter sido um placar mais elástico, até fazer um saldo melhor ali dentro do grupo. Mas o Fluminense é o líder, 100% de aproveitamento. O próprio Ganso falou sobre isso, a gente perguntou para ele sobre esse início de Libertadores. Ele disse que era o início que o Fluminense queria, o início esperado. Tem ainda o jogo contra o River Plate, o primeiro aqui no Rio de Janeiro. Vencendo o River Plate, abrindo 9 pontos aí na liderança. O River, que teoricamente é o principal rival, já cria uma casca ali para se aproximar muito fácil dessa classificação para as oitavas. Então acho que é um resultado bom para o Fluminense, poderia ter sido mais, mas o suficiente para assumir essa liderança. E hoje lembrando que o River Plate joga contra o Sporting Cristal na Argentina. Se o River não vencer, a situação do Fluminense fica ainda mais confortável no seu grupo na Libertadores. Agora, muita gente foi surpreendido porque o Keno não pôde jogar, estava gripado, assim como o Manuel, os dois foram cortados da lista. E aí a opção do Diniz foi pelo Lima. Muita gente queria o John Kennedy ou o próprio Lelê. Na tua opinião, Melão, caberia mais um atacante, um time mais ofensivo? Então, na minha opinião, sim. Acho que quando fui para o Maracanã, eu fui achando que ele entraria com o Lelê. Né? E ele acabou entrando com o Lima. Enfim, o Diniz a gente nunca sabe o que passa pela cabeça dele. Então, ele sempre surpreende o torcedor. Enfim, o Diniz está com estofo, está com as costas largas aí para fazer essas alterações aí. E o Lima também é um excelente jogador. Né? Ele preferiu... de repente, consolidar mais ali o meio de campo no primeiro momento, para de repente, no segundo tempo, entrar com os atacantes e tentar forçar mais o jogo. Foi como o Thiago falou, foi um bom resultado, o Fluminense fica nessa liderança aí, a gente espera que consiga logo essa classificação. Smigo, eu já vou te fazer uma pergunta, mas eu só quero ouvir do Thiago sobre essa opção do Diniz pelo Lima. Você iria com o Lima ou iria com um jogador mais ofensivo? Não, cara, quando eu cheguei no Maracanã, até conversei com você sobre isso, eu achei que ele ia com o John Kennedy. Sim. Achei que a opção seria o Kennedy, sabia que o Keno não estava relacionado, por conta da questão gripal. Então, eu achava que ele iria com o Kennedy, até pelo bom jogo que o Kennedy fez no final de semana, achei que ele iria aproveitar esse momento dele. Agora, uma questão que a gente precisa citar, que não está na matéria, porque as imagens são cedidas da Conmebol, o Marcelo foi substituído ainda no primeiro tempo. Vamos falar. O Marcelo foi substituído ainda no primeiro tempo, depois a gente conversou com a assessoria de imprensa, eu acho que isso é um dos nossos tópicos. Sim. Então, mas se quiser, pode. Então, o Marcelo sentiu, entre aspas, no primeiro tempo, era um problema na panturrilha, foi um desconforto muscular. Naquele momento que a gente estava na arquibancada, todo mundo se preocupou um pouco, ainda eram uns 12, acho que 15 minutos do primeiro tempo. O Marcelo pediu para sair e foi até a imagem dele conversando com o Diniz. Ele bota a mão na boca ali, não dava para, teoricamente, fazer a leitura. Depois a gente conversou com a assessoria de imprensa do Fluminense, falou que não precisa se preocupar, que foi uma questão que ele sentiu um desconforto, mas que não preocupa para a sequência de jogos. Então, já até trazendo essa informação, o torcedor fica mais tranquilo, não preocupa para a sequência. O Marcelo vem sendo muito importante. Inclusive, o Marcelo em campo muda a forma como o Fluminense joga. Ontem a gente falou muito sobre isso também na zona mista. Quando o Marcelo esteve dentro de campo, o Fluminense explorava mais o lado esquerdo. Exatamente. Logo depois que o Marcelo sai do jogo, o Fluminense passa a jogar apenas pelo lado direito. Basicamente, todas as jogadas, elas são invertidas pelo lado direito. O Alexandre até atua menos quando ele vem pelo lado esquerdo do que quando ele joga pelo meio de campo. Sim. No meio de campo, ele se torna muito mais efetivo para a equipe. Então, isso acho que já mostra um pouco o tamanho do Marcelo, né? Porque quando o Marcelo chegou, a gente ficava naquela dúvida se ele seria um meia, se ele seria um lateral. E
quão eficiente o Marcelo ainda seria para jogar com a idade que ele tem, da forma como ele vinha da Europa. Eu acho que esses primeiros jogos do Marcelo e a eficiência que ele tem quando ele joga, a importância que ele traz para o time do lado esquerdo, já mostra o quão importante ele já é para essa equipe. É muita qualidade. Você falou sobre a informação da assessoria, temos o Diniz também falando sobre o Marcelo. Será que o Diniz explanou qual foi o diálogo entre eles ali? Vamos ouvir o Diniz. Em relação ao Marcelo, ele não se machucou, ele estava só sentindo um certo enrijecimento na panturrilha. E a gente achou conveniente tirá-lo para não ter nenhum tipo de lesão para frente. Não foi isso, mas não é nada que preocupe. Nada que preocupe. Mas, Smigo, eu queria saber se algo te preocupa. A permanência de Fernando Diniz no Fluminense para você deveria acontecer ou ele poderia alçar voos mais altos como seleção brasileira? Qual a sua opinião? A primeira coisa que me preocupa é essa loucura de botar palavras novas em coisas que já existem. Veja bem, enrijecimento na panturrilha. Cara, isso aí é a câmera. Quem nunca sentiu ali quando tá na pelada empolgada até dá uma travada ali, dá uma esticada, é uma câmera, filho. Mas de qualquer forma, ele teve um enrijecimento, ele deve estar com... Veio da Europa, né? Ele falou, tô com enrijecimento na panturrilha. Me substitui. Mas o Diniz? O Diniz, seleção pra mim dos brasileiros, os técnicos brasileiros, por mérito mesmo, é o que tá fazendo um trabalho aí mais bacana pra frente, novo, arejado, um cara que estudou, um cara que foi... Todos predicados para ser o técnico da seleção brasileira. Alô, CBF, leva o Diniz agora. Eu sou a CBF amanhã. Que Ancelotti, que gringo, nada. Prestigiar o brasileiro que está aí dirigindo a melhor técnico do momento. É o futebol. Todo mundo elogia que o cara joga pro ataque, que o cara tem ideia, que o cara muda o time. Pô, arejado, moderno. Ô, Melão, vai ou não vai? Não, Libera jamais. o cara, Não, jamais. Ele tá na Seleflu, cara. Libera a que seleção não, dele não. seleção dele é Ele já Fluminense. tá no outro nível, pode ir pra seleção brasileira. Não, Seleflu, esquece. Leva o Jorge Jesus lá. Não. Deixa o Diniz no Fluminense, Brasileiro, vai consolidar. a seleção é um brasileiro. Prestigia os treinadores brasileiros. Deixa o Diniz lá no Fluminense, lá no Reino do Laranjal, tá fazendo um excelente trabalho, vai ser campeão de tudo, meu amigo. A expectativa do torcedor, sem dúvida nenhuma, é essa. A gente teve no jogo também um outro momento, que foi no último lance praticamente do jogo, a falta em cima do Nino, que aí eu estava no Maracanã, o árbitro apita muito antes da jogada prosseguir. Quando isso acontece, o árbitro já apitou. Tanto que você vê aqui, ó, o Vitor Mendes ele dá um trotezinho porque ele já ouve o apito. Eu ali do Maracanã, eu estava no campo, para mim é discutível, é um lance discutível. Mas eu, como hoje não sou comentarista, sou um apresentador, não vou opinar sobre o tema. Eu jogo para você primeiro, Thiago Carvalho. Foi falta ou não foi? A carga foi feita só nas costas do Nino. Não, por mim, por si só, não tem discussão. Acabou. A carga foi Essa feita imagem nas costas, aí fica muito clara. No ombro, nas costas do Nino é falta. Tanto que o Vitor Mendes mesmo, ele para de correr. Sim. E nem acompanha o segundo atacante ali. E o Nino fica muito irritado nesse lance. Porque o juiz apita, o Bandeirinha, não sei se na hora ele acusa de fato a falta, mas o Nino começa a discutir com o Bandeirinha. Lá do lugar onde o Nino tá, ele começa a discutir, você não vai dar falta, irmão? Algo desse tipo. Acho que nesse lance não vai mostrar, o Bandeirinha corre lá, ele não levanta a bandeira. E o Nino fica muito revoltado, porque ele entende que o lance não foi parado. Sim. E ele começa a discutir com o Bandeirinha, ele vai começar um bate-boca. Isso durou ali um minuto alguma coisa, e aqueles minutos finais do jogo, né? Óbvio que eu tava escrevendo o texto na hora. Eu nem cogitei em colocar que teve um gol do The Strongest no final, assim. Então, acho que não causou uma grande preocupação, pra mim falta. Melão, falta ou não? Falta. O jogador faz a carga ali nas costas do Nino, até muito parecido com o lance do Felipe Melo no primeiro jogo do Fluminense da Libertadores. Exatamente, contra o Sport Cristal. Então, faz a carga assim, foi falta. Agora, o problema é que os árbitros hoje, eles deixam continuar o lance. É isso aí. Tem que parar na hora, né? Porque depois você fica nesse bafafá aí, desse disse-me-disse, dando um susto na galera. Eu tava lá na arquibancada, tomei um susto danado. Mas, enfim, graças a Deus, ele deu a falta lá e... Smigo, foi falta ou não foi? Pra mim, aquilo ali tá mais pra UFC mesmo. Deu uma carga ali, chegou ali e outro machida ali. É engraçado. Eu, ali do estádio, pra mim, eu não achei que tivesse sido falta. Inclusive, falei hoje isso na Band News FM. Mas, vendo aqui essa imagem, fica muito claro. Tu precisava de uma tela maior, né, Flávio? Exato, eu precisava do telão. Ali, essa imagem já mostra. Tá nítido. Ele empurra com o braço esquerdo, não tem... É porque o Nino também ele tem a malandragem, né, do jogador. Ele já tinha saído do chão, ele já tava no ar. Exato, ele tava então, no alto. E aí qualquer toque você Exato, já desequilibra. Então, acho que foi falta mesmo.
E, assim, seria um castigo muito grande para o Fluminense não vencer esse jogo pela forma que foi. Mais de 10 finalizações no gol, 26 finalizações, 77% de posse de bola. E eu falei aqui nesse programa, vou repetir, que o Fluminense atropelaria. Não atropelou no placar, mas no jogo como um todo foi um amasso. Tem um grande amigo meu, Otacílio Barbosa, vulgo baiano, que é tricolor, e ele me mandou uma mensagem no final do primeiro tempo e falou assim: eu estou vendo esse jogo, estou achando que é o Manchester City do Guardiola. Porque foi algo bem semelhante, inclusive o City que joga hoje contra o Bayern pela Champions League. O João Littman diz aqui, calma, não fui eu que falei, foi o meu grande amigo Otacílio Barbosa. Vamos colocar aqui agora a arte sobre esse jogo, sobre esse tema? Acho que você tinha que botar o arroba do Otacílio pra galera cobrar depois. É OctaUOW, com W-O-W. Pode ir lá no Instagram dele. Bota aí a arte pra gente do jogo. E, na verdade, desse jogo não só desse jogo, né? A posse de bola do Fluminense nas últimas partidas, e aí incluindo também campeonato estadual. 77% contra o The Strongest nos últimos 10 jogos, 55% contra o América, 67% contra o Paysandu. Ali temos um empate com o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca, contra o Sporting Cristal 57%, no primeiro jogo da final do Carioca 52%, contra o Volta Redonda aquele 7-0, 65%. Outro 76%, rapaz, 57% contra o Flamengo. E esse 76% foi na derrota para o Volta Redonda lá no Isso mostra que a posse de bola não é algo exato. Aqui o Fluminense teve toda a posse de bola do mundo, perdeu. Sim. Lá o Fluminense teve menos posse de bola, até venceu com uma goleada, mas aqui o Fluminense venceu o Flamengo aqui teve com mais 4 também. Gols de vantagem. Uma posse de bola equilibrada. Aqui teve mais e perdeu. Então, não quer dizer nada. Mas é porque eu acho que isso mostra que os números não são... não dá pra gente olhar só o número, né? Friamente, assim. Exato. Você tem que ver o jogo. Mas ontem, esse 77% foi uma coisa absoluta. Eu acho que se você olha os números ontem, você tem uma real dimensão do que foi o Fluminense no jogo. Acho que o principal número, e aí talvez também não é absoluto, né? Porque a gente sabe que uma bola decide o jogo. E aí você pode dominar a partida e com aquele chute do The Strongest lá do meio da rua. Exato. Se o Fábio não voa, poderia ter sido 1-1. Mas o número de finalizações do Fluminense na partida, ele impressiona muito mais, pelo menos a mim, do que a posse de bola. A posse de bola a gente já discutiu ela há algum tempo. Sim. E ela realmente se tornou parte das discussões futebolísticas. Pô, mas 77% é muita coisa. Mas 27 chutes a gols contra 2, pra mim é muito mais impressionante. Não, sem dúvida. Eu nem lembro do segundo chute a gol do Strongest. Foi no primeiro tempo, uma bola quase que cruzada na área, que acabou terminando no Fábio. O Fábio sai assim, rasteiro e dá o rebote. Assim, que na verdade não foi nem um chute a gol, foi mais uma bola cruzada, né? Um chute cruzado. Não chegou a ser direção gol. Sem te olhar friamente para as estatísticas, só foi aquele chute do Fábio. Inclusive, eu queria aqui elogiar o André Carvalho, que é o preparador de goleiros do Fluminense, que vem fazendo um trabalho muito bacana à frente do clube, já há bastante tempo, com o Marcos Felipe lá atrás. E o Fábio, a gente vê aí mais de 40 anos, o cara decidindo o jogo gigante. Então, parabéns aí ao pessoal do Flu, que faz um trabalho muito bacana, não só o André, mas como todos. Vamos colocar agora a classificação do grupo do Fluminense na Libertadores, o grupo D. O Fluminense é o líder com 6 pontos, 100% de aproveitamento. O Strongest é o segundo com 3 pontos. E hoje teremos River Plate e Sporting Cristal. O River Plate precisando vencer depois de ter perdido para o Strongest. Bom, é isso aí, família. O Flusão venceu mais uma vez, convenceu, apesar do resultado magro. E a gente tá vindo forte aí para a disputa do primeiro lugar no grupo com o River Plate, provavelmente. A gente vai secar hoje, para eles perderem alguns pontinhos. Mas próximo jogo aí, Fluminense no Maracanã, tenho certeza que a gente vai lotar, a torcida vai apoiar novamente. A gente vai conquistar novamente os 3 pontos e garantir logo essa classificação para as oitavas da Libertadores. Domingo agora, ou é sábado, já tem jogo do Brasileirão, Fluminense Atlético Paranaense. Vamos com tudo, que o Fluminense está jogando demais. É a nova máquina tricolor, como a galera tá falando. E se gostou do vídeo aí, dê seu like, se inscreva, fortalecer o canal e saudações.